Olá, amigos. Estamos aqui hoje para estudarmos e comentarmos mais um capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 27, o trabalho, enfim. Então, no último capítulo, Tobias foi levado, né, Luiz, para uma câmara subterrânea, né? E é lá que começou o trabalho. Ele se assustou ao entrar lá, porque tinha câmeras. E o que ele via era muitas pessoas em estado cadavérico, muitas pessoas numa situação monstruosa. Ele se assustou um pouco, mas você não podia falar nada, né? E Narcisa era uma servidora que prontamente os atendeu. Então, Tobias perguntou a ela que estava notando que tinha muito poucos servidores naquele dia. O que estava acontecendo? Aí Narcisa falou que o ministro Nimos, Flacos. Flacos, ministro Flacos, havia solicitado que muitos deles fossem ao umbral, né, para resgatar vários espíritos. Então eles começaram a andar e tinha um senhor muito agitado, aliás, várias pessoas agitadas, né? Achando que o Tobias fosse salvador deles. E um desses, que estava muito desorientado, Tobias perguntou o que aconteceu com ele, pois no dia anterior ele estava bem. O que tinha acontecido? Ele estava sentindo chamamentos obsessivos, as lembranças ruins dos familiares que ficaram na Terra. Então, quando a gente fala assim, começa a falar de uma pessoa que faleceu. Nossa, mas ele fazia tantos negócios errados, ele era muito mal educado, e etc. Começa a falar mal dele, isso causa mais perturbação a ele, porque o íntimo dele já está preocupado com o que ele fez de errado. Precisa da gente ficar tocando a ferida do outro? A gente gosta que os outros fiquem tocando nas nossas feridas? Eu acho que não, né? Então, como Jesus nos recomendou, façamos ao próximo o que gostaria que fizessem a nós mesmos. Façamos ao próximo o que a gente quer que seja feito a nós. Daí, se a gente não gosta que falem mal da gente, não vamos falar mal de quem já foi. E vamos lembrar de passagens divertidas com as pessoas, né? Passagens agradáveis. Nossa, mas ele contava tantos casos bons, eu me divertia muito com ele. Não é falar mentira, mas lembrar de coisas boas. Se não lembrar de nada, faça uma oração, então. Ore com muito sentimento para que queira que ele melhore, né? Com muito amor no coração. Bom, e ele estava meio que dementado e muito, muito mal. O André Luiz querendo saber o que ele tinha feito, mas fechou a boca porque lembrou da dona Laura, né, a mãe de Lísias, e ele não estava ali para perguntar.
Até que o Tobias falou que as pessoas ali daquela sessão, todas elas, né, foram como traficantes. E o André Luiz queria perguntar o que eles traficaram, né? Que tipo de negócios? E mordeu a língua de novo. E o Tobias continuou falando que eles fizeram muitos negócios escusos, tiveram dinheiro, mas não trabalharam da maneira correta. Então, é aquela pessoa que sonega impostos, é aquela pessoa que vende lebre por gato, né? O gato por lebre. É aquela pessoa que faz o errado para conseguir a sua riqueza. Enquanto está fazendo o errado, ele não está pensando que está errado, porque ele está se sentindo beneficiado. Então, quando começa a vir as cobranças do outro lado, leva a pessoa praticamente à loucura. E ele não estava preparado psicologicamente para isso. Daí Tobias fez um passo magnético para que ele serenasse, né, e, e apagasse por um tempo até ele poder melhorar, receber fluidos benéficos, né, até ele poder se equilibrar. Seguiram por mais umas pessoas e todos praticamente em situações semelhantes. Até que entraram numa câmera que tinha um cheiro muito fétido. Aliás, todo o local lá não tinha um cheiro muito bom. E nessa o cheiro era pior ainda. E as pessoas eram só homens, todos dormindo, somente semi-mortos, somente respirando muito, muito superficialmente, muito fracamente. Aí o Tobias falou que esses foram crentes infiéis. Aí o André Luiz não aguentou e falou assim, como assim, né? Eles acreditaram que depois da morte viveriam dormindo, né? Só acordar. Tem aquela história, todos vão acordar no dia do juízo final, né? Mas eles se negam a trabalhar, a ajudar, se negam a seguir as leis de Jesus. Então, eles têm pensamentos ruins, e ao fazer passe neles, eles começaram a vomitar fluidos com cheiros de cadáver, negros. E a Narcisa começou a limpar, mas era muita gente vomitando, até que quando a Luiz pegou os apetrechos de limpeza e foi ajudá-lo. Então, esse foi o começo do trabalho dele. Ele estava se sentindo feliz em ajudar, e o Tobias também ficou feliz, porque até que, enfim, o André Luiz
viu a necessidade de trabalho lá e pegou pôs a mão na massa, né? E aí complementa o nosso estudo. É. A experiência, né, de André Luiz, né, não era simplesmente ficar olhando, né? Ele tinha que estar entendendo o que estava acontecendo ali para ele tirar os ensinamentos. Então essas câmeras retificadoras, elas não tinham assim um odor agradável, não era um ambiente, né, que todo mundo queria estar. Séptico, né? E ele ficou assustado e vendo que aquele sofrimento, né, dos irmãos que já estavam lá, eram câmaras vastas, muito bem higienizadas, limpas, mas o que ele via era a dor, né? Aí Tobias fez um alerta a ele, falou assim: não se prenda à dor. Entenda que eles já saíram da região do umbral e estão Isso. sendo atendidos. Então, ali ele já tinha dado o primeiro passo para eles começarem a trabalhar e ter oportunidade, né, Isso é muito de importante. já ter consciência, né, do que eles precisam. Que se eles estavam aqui encarnados, querendo só levar vantagens, é, dando mais valor material, né, ao dinheiro. Então, aquilo ali era a consequência deles, aquele sofrimento, né? E isso é interessante para a gente entender do que realmente a gente precisa estar trabalhando em nós, né? Que nós vamos para o plano espiritual, mas para onde? A gente não sabe. E o que a gente vai fazer? Agora nós temos a, esses esclarecimentos, né? Então a gente pode, vamos dizer, nos trabalhar nesse momento. Até no programa, quando tinha o Pinga Fogo, a Hebe Camargo chamou o Chico Xavier para o programa dela. E estava na Belo também. Aí perguntaram ao Chico, quem é que vai para o umbral? Aí o Chico falou assim, todo mundo. Até você, até eu. Por quê? Tem pessoas que ficam anos no umbral. Tem outras que ficam segundos. Tem outras que ficam horas, semanas, meses. Isso porque depende da força espiritual da pessoa, do entendimento moral, da- Então aí, das boas obras que a pessoa fez. isso é o entendimento do amor, né? Que a gente tem que Isso, ter. O que a gente carrega no nosso coração é o que a gente vai estar levando, né? O pós-morte. isso mesmo. Então, viver cada dia bem, sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. E quem tem fé não tem medo do que virá. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Compartilhe, comente, curta. Fiquem com Fiquem, Deus. fiquem na paz de Deus. Assim seja.